Ninguém está atravessando a rua saudável e chega do outro lado doente. Então, por que ainda pensamos que as doenças surgem de repente? Talvez elas nos revelem um caminho que começou muito antes do diagnóstico. O que me diz de conhecer melhor esse caminho? Oi, gente do céu, da gente do céu. Eu sou o Cadu e te ajudo o teu corpo 20 anos mais jovem. Obrigado por estar aqui nesse lugar de gente inteligente. Então seja muito bem-vindo ao canal do Samurai. Com esse humilde semblante que vos fala. Aqui hoje não dá para ver o matagal, mas do Instituto Samurai para o corpo até 20 anos mais jovem. O 20 anos eu tenho que falar, porque é propósito e salvação. Todas as boas dádivas de um corpo 20 anos mais jovem são os mesmos frutos do Evangelho de Jesus. Bom, o episódio de hoje, 4 de julho de 2026, o corpo fala antes da doença gritar. Para começar, é dia de peito, podemos nos alegrar, pelo menos é dia de peito. Vamos lá fazer a primeira. Agora para o primeiro set, a saúde não some de repente.
Glória a Deus, tá paga a primeira e assim, melhora do dia. E dadas as condições, foi ótimo. Isso sim. Dando um golinho do meu fitoterápico. Porque já me sinto muito melhor. Essa que é a verdade. Maravilha. Só glória a Deus. Saúde, garra, reconquista, superação, bom ânimo, gratidão, esperança, fé, amor, todas as boas dádivas de um corpo até 20 anos mais jovem. Vida e salvação em Jesus. Bom para mais de metro. Bora lá pro primeiro set, então, que é o que interessa. A saúde não desapareceu do nada, de uma hora para outra. Durante praticamente toda a nossa vida, aprendemos a enxergar a saúde de uma forma muito simples. Ou estávamos saudáveis, ou doentes. Parece lógico e até evidente. Mas será que o nosso organismo realmente funciona assim? Ou será que existe um caminho silencioso entre o pleno funcionamento e o aparecimento de uma doença? Essa pergunta muda completamente a maneira como passamos a enxergar a saúde. Porque quase ninguém atravessa uma rua saudável e chega do outro lado doente. Na natureza, quase nada acontece de repente. Do mesmo modo que uma árvore cresce lentamente, a semente brota, muda lentamente, as horas passam, não é acelerado, a estação muda devagar. O organismo segue essa mesma lógica. Por muito tempo, acreditamos que o diagnóstico marcava o início da doença, mas talvez ele representa apenas o momento em que finalmente recebemos uma história que o corpo já vinha escrevendo há muito tempo. Porque antes do diagnóstico, normalmente já existem adaptações, depois pequenas compensações, sinais discretos e só muito depois o sintoma mais evidente. E muito tempo depois, ainda mais tempo depois, é que vem o nome que recebemos para aquilo que já está acontecendo, que já estava acontecendo desde que já estava acontecendo. Só depois recebemos o nome para aquilo que já vinha acontecendo. Essa forma de pensar é uma das propostas mais interessantes para a construção de um corpo até 20 anos mais jovem. Porque enquanto tradicionalmente dividíamos o organismo em especialidades, um ficava com o coração, outro ficava com o cérebro, outro com o estômago, outro com o pulmão e assim por diante, pobre do proctologista, 20 anos mais jovem amplia o campo de observação. Em vez de perguntar apenas, tem doença? Qual doença que tem? Pergunta, o que levou o organismo a chegar nesse ponto? Isso significa observar o corpo humano de maneira integrada, a vida de maneira integrada, alimentos, tudo de alimento, capacidade digestiva, nutrição real, horário, sono, mesma coisa, exposição solar, ritmo biológico, estresse. Porque não adianta nada fazer tudo certinho e estar estressado. O estresse depleta os nutrientes e acaba com o corpo. Dá desbiose, inflama tudo, vem para a dominância estrogênica, baixa os hormônios sexuais, funcionamento da tireoide. Uma tristeza o tal do estresse, uma tristeza. 20 anos mais jovem tem que gerenciar o estresse, muito bem gerenciado nessa ciência do bem e do mal. Né? O movimento, lógico, o treino de força, carro-chefe do corpo 20 anos mais jovem, indispensável. Pode fazer tudo se não tiver treino de força, sem treino, sem shape. O metabolismo, essa questão inflamatória da tireoide, né? Capacidade digestiva, imunidade,
Lógico que quem cura é Deus, os sistemas vão mandar conta. E os hormônios, a sensibilidade hormonal, a sensibilidade da insulina, mesma coisa, do hormônio da tireoide, nível de ferro, e sensibilidade da testosterona também, né? Porque todos esses fatores, esses e outros fatores conversam entre si o tempo inteiro. Imagine que estamos na janela de um avião. O avião está parado no aeroporto. Conseguimos enxergar um pedaço da pista. Mas à medida que o avião ganha altitude, a paisagem começa a aparecer. Primeiro vemos o aeroporto, depois a cidade, os rios, as montanhas, as florestas, e aquilo que parecia separado passa a fazer parte da mesma paisagem. Com a saúde ocorre algo semelhante. Quando ampliamos a nossa visão, percebemos conexões que antes pareciam invisíveis. É por isso que duas pessoas podem apresentar o mesmo sintoma e possuir históricos diferentes. Por exemplo, uma prisão de ventre. Em uma pessoa pode estar relacionado à desidratação, baixo consumo de fibra, pouca ingesta de gordura animal. Em outra pode refletir alterações no microbioma, após repetidos ciclos de antibiótico. Toma muito antibiótico na infância, lá na frente desenvolve a constipação. Em outra pode estar associado ao estresse crônico. Vive estressado nessa ciência do bem e do mal, constipa ou solta. Em outra pode refletir, em outra pode estar associado ao estresse crônico, em outra a sensibilidades alimentares. Às vezes está constipado por causa do trigo, sensibilidade alimentar, sensibilidade não celíaca ao glúten. Nós vamos ver também, não hoje, logo mais, né? O sintoma é semelhante, mas os mecanismos causadores podem ser diferentes. E isso expande a maneira de entender, inclusive, o tratamento. Porque aliviar um sintoma pode até representar um passo importante, mas compreender por que ele apareceu expande a nossa capacidade de cuidar da saúde de forma consciente. A tireoidite de Hashimoto pode ilustrar essa diferente perspectiva. Quando a produção de hormônio da tireoide cai, a reposição hormonal pode ser necessária, faz parte do tratamento. Ao mesmo tempo, uma abordagem integrativa investiga outros fatores que podem estar envolvidos nesse processo, como a alimentação, sensibilidade alimentar, o estilo de vida, carga tóxica, ambiente, como foi dito, a carga tóxica, até mesmo patógeno, né? E patógeno por causa da desbiose, né? Uso de medicamento e outros aspectos relacionados ao funcionamento do organismo. A proposta é ampliar a investigação e compreender melhor o contexto biológico de cada um. Depois dessa reflexão, vem uma situação muito corriqueira, mas desconfortável. Quando alguém pergunta como que tá, como está a nossa saúde, quase sempre respondemos, tá tudo bem. Mas será mesmo? É aquela história, se tivéssemos perguntado ontem para alguém, se tivéssemos perguntado há um mês atrás para alguém que infartou ontem como que ele estava, ele ia falar que estava tudo bem, entendeu? Um mês depois ele ia infartar. Então assim, será mesmo que está tudo bem? Um pequeno exercício. Se atribuíssemos uma nota de 1 a 10 para a energia que sentimos ao longo do dia, qual seria essa nota? Agora, retira da conta um fator, a força de vontade, porque somos obrigados a seguir a vida, seguir trabalhando, cuidando da vida, cumprindo os compromissos, mesmo quando o organismo já demonstra sinais de desgaste. Isso revela algo surpreendente. Talvez estejamos funcionando com metade da energia que poderíamos produzir. E ainda assim chamamos isso de normal. É um dos maiores desafios
das doenças crônicas. Elas costumam se instalar lentamente. O organismo vai compensando, redistribuindo energia, preservando funções essenciais e mantendo a vida. Até que chega um momento em que esconder o problema já não é mais possível. E nesse ponto entram histórias reais, extremamente marcantes, como a história do Alex. Ela mostra que o corpo quase sempre tenta avisar, o corpo sempre nos avisa, na maioria das vezes está avisando muito antes de gritar. Só que agora chegou a hora de pagar a segunda antes dessa história que talvez já ouvimos falar, mas mostra um ponto de vista, mas mostra um outro ponto de vista sobre a forma como enxergamos os sinais que nosso organismo nos envia todos os dias. Às vezes já ouviu falar, mas reforça um outro ponto de vista que muda a forma como enxergamos os sinais que recebemos todos os dias. Bora lá fazer a segunda, então? O 7.2, o corpo avisa, mas nós somos obrigados a seguir em frente. Nós continuamos seguindo em frente. Um cravinho da Pai, né? O cravinho da Pai sim foi bom para desentupir o nariz, é sempre bom. Essa noite fria, o ar tá assim geladinho, respirando. O nariz tá desentupido, tá indo bem, tá refrescante. Tá refrescante. Bora lá pagar a segunda.
Pago mais uma, glória a Deus, mais uma vez, com muito esforço. Glória a Deus, com muito esforço. Deu até pra sentir calor, acredita? Bom demais, tá? Pago mais uma. Já começa ali na flexão em pike, né? Que movimento, sim, gratificante, né? Tem que treinar, pô, melhor hora do dia. Alguma coisinha tem que fazer, né? Então, faz alguma coisinha aí comigo. Agora que eu vi uma formiga passeando na câmera. Essa gente boa. Deixa ela isso, começa a incomodar, não é tira, né? Então flexão em pike, ele trabalha o abdômen até a perna, até o reto femoral, que é o centro da coxa aqui, né? Não é a parte interna, é o centro. Então pega até o reto femoral e o abdômen, e é lógico que enfatiza demais os ombros, os braços, muito bom. E depois, ali na parada de mão, se corrigir o movimento, contrair o glúteo, empurrar o chão, mesma coisa, dá para sentir até a perna. Ou seja, trabalha realmente o corpo inteiro. O corpo inteiro. E que exercício mais hermético. Chega a coluna no lugar, faz o intestino funcionar. Depois dele ali veio até uma rotina que melhorou a performance no meio do set de exercício. E na sequência a flexão em pseudoplanche, mesma coisa. Dá para tentar corrigir o movimento, empurrar bem o chão, manter a posição ali, né? Da pseudoplanche. Quanto mais lá embaixo colocar a mão, mais intenso vai ficar. E assim, um exercício sensacional. Depois nós vamos ali para um outro set ali. Meio que um outro set, né? Pegando peso, fazendo um superset ali. Pega peso no desenvolvimento, no francês. E depois faz o francesinho na pilastra também. Que assim, pode parecer sem intensidade nenhuma, mas aquela altura direciona bem ali pro tríceps. E como vocês estão cansados de saber, dá para corrigir o movimento, colocar bastante intensidade. O exercício excelente. Tá? Pago mais uma desse treinão de peito aí, ó, deu até para suar. Sudorese é assim, é um mecanismo importante, né? Porque ela joga fora os xenoestrógenos, né? Eles são disruptores endócrinos. Isso é muito prejudicial, né? Porque eles vão competir pelos receptores de testosterona, bagunça todo o eixo hormonal sexual ainda por cima. Viu? Então, sudorese é um mecanismo muito importante para detoxificação. Fora várias outras utilidades que ela tem, né? Mais um benefício do treino de força, a sudorese, né? Além do aumento de massa magra e tudo mais. Porque 20 anos mais jovem não é só corpinho bonito, é muita coca no lance. Vamos seguir então. Quando o corpo avisa e nós somos obrigados a seguir em frente. Nós continuamos seguindo em frente, vai fazer o quê? Vai parar. Antes de prosseguir, vale lembrar que esse conteúdo possui caráter educativo, científico e reflexivo, e as informações compartilhadas têm o objetivo de ampliar nossa compreensão sobre fisiologia, inflamação, metabolismo, medicina funcional, estilo de vida e promoção de saúde. Esse conteúdo não substitui avaliação, diagnóstico, tratamento ou acompanhamento profissional individualizado. O nosso propósito é estimular consciência, prevenção, reflexão, compreensão mais ampla sobre o funcionamento do organismo e a construção de um corpo até 20 anos mais jovem. Cada pessoa possui características biológicas, genéticas, ambientais e metabólicas próprias. E a fé fortalece a nossa caminhada, porque quem cura é Deus. Mas cuidar da saúde é responsabilidade individual, porque ninguém vai ter o corpo 20 anos mais jovem para você. É impossível delegar. Agora, aquela história recorrente.
Provavelmente você já escutou, já viu algum caso assim. Uma história recorrente, mas que se relaciona praticamente com tudo que vimos até aqui. Alex levava uma vida normal, trabalhava, cumpria seus compromissos, seguia sua rotina. E como acontece com muita gente, acreditava que era saudável. Com o passar do tempo, começaram a aparecer pequenas mudanças, começou a sentir mudanças sutis. Subir uma escada exigia um pouco mais de esforço. Carregar uma mala parecia mais pesado. Caminhadas davam um leve desconforto, um discreto desconforto no peito. Nada muito intenso, nada que parecesse urgente. Como a maioria de nós faria, Alex procurou explicações. Tá ligado? A doença dos 7 médicos. Passa em 7 médicos até alguém achar o que é. Talvez fosse refluxo. Talvez má digestão. Excesso de trabalho. O peso da idade. Afinal, quem não tem um sinal no corpo? Quem de nós não tem um sintoma no corpo? Fala para mim. Um pouco de refluxo, má digestão, falta de capacidade digestiva, excesso de trabalho, muito estresse. Ao peso da idade, quem que não tem algum sintominha no corpo? O curioso é que seus exames de rotina transmitiam sensação de tranquilidade. Colesterol dentro do limite, valores esperados, triglicéride controlado, nada indicando algum problema grave. E a vida seguiu. Vai parar? Até que certa madrugada tudo mudou. Alex acorda com uma intensa dor no peito. Foi imediatamente ao hospital, é conduzido ao hospital e os exames revelam uma obstrução importante numa artéria coronária. E foi necessária a angioplastia e implantação de stent para restabelecer o fluxo sanguíneo. Devia ter trazido o trabalho do Dr. Eugene Braunwald, mostrando que o stent não aumentou sobrevida. Pode ter melhorado dor no peito, mas sobrevida mesmo não aumentou, não. Esse trabalho é muito interessante. Qualquer coisa eu coloco aí na descrição. Dr. Eugene Braunwald, maior cardiologista que o mundo já teve. Mais de 4.000 trabalhos publicados. 4.000 publicações. Depois da recuperação, percebeu algo que transformou a maneira de enxergar a própria saúde. O infarto não havia começado naquela madrugada. Aquela madrugada foi apenas um momento em que o organismo foi incapaz de esconder um processo que vinha se desenvolvendo havia muito tempo. Os avisos já existiam, o problema é que pareciam pequenos demais para representar uma preocupação. Me ligou? Havia pequeno demais, tipo, muita correria, vai preocupar com isso? Essa história nos ensina uma lição importante. O organismo tenta preservar a vida da melhor maneira possível, compensa, redistribui energia, adapta funções e mantém estruturas essenciais funcionando, enquanto consegue, segue em frente. Por isso, muitos de nós convivemos durante anos com cansaço, falta de sono reparador, insônia, baixa disposição, baixa libido, fadiga, névoa mental, dificuldade de concentração, mudança digestiva, refluxo, falta de capacidade digestiva, baixa de concentração, sem foco, ansiedade, dor no corpo, que acabam sendo consideradas parte normal da vida. Mas será que normal é saudável? Ou apenas significa que nos acostumamos a viver abaixo do potencial que o nosso organismo podia oferecer? Essa é talvez uma das maiores armadilhas das doenças crônicas. Elas avançam vagarosamente, sem alarme, sem fazer barulho, e justamente por isso aprendemos a conviver com elas. Mas o corpo segue enviando mensagens, primeiro discretas,
depois mais frequentemente, até que mais intensas. E então chega um momento que já não consegue mais compensar. Por isso, prevenir é muito mais do que apenas evitar uma doença. Prevenção significa aprender a reconhecer esses sinais enquanto ainda existe oportunidade para mudança de direção. Porque o diagnóstico é o capítulo final de uma história que começou lá atrás. Aqui chegamos à pergunta mais importante do episódio. Se o organismo realmente envia sinais antes da doença aparecer, como reconhecê-los? Existe alguma maneira prática de descobrir onde estamos nesse caminho? É exatamente essa pergunta que o próximo episódio vai responder. Vamos conhecer um teste funcional que nos convida a observar o próprio corpo de uma maneira diferente. Talvez descobramos que o organismo esteja conversando conosco há mais tempo do que imaginamos. Enquanto refletimos sobre isso, vamos lá fazer a terceira. Porque sem treino, sem shape. Golinho da pai, né? Fitoterápico mais delicioso. E o cravinho indispensável, né? Um monte. Virar de cabeça para baixo, ali com a boca cheia de cravo, muito bom, desentope o nariz, sabe? Desce, parece que desce pra garganta, vem aqui em cima. Muito bom mesmo. E se por acaso você sofre assim com a sinusite, o nariz escorrendo, experimenta mastigar o cravinho. Tem nada igual. Super útil, barato, sem efeito colateral. Uma delícia, protege os dentes, melhora a capacidade digestiva. Tira o teu bafo. Bora lá, faz a terceira.
Ufa. Ai, ai. Tá pago, hein, gente do céu. Tá pago, muito bem pago, treinão maneiro. Melhor hora do dia agora, 7h20, 19h20. Pago mais uma, glória a Deus. Um pouco depois do que eu desejado, mas mesmo assim, muito satisfeito com o resultado. Deu pra treinar muito bem. Glória a Deus, porque o feito é muito melhor do que o perfeito, né? Então, como sempre. Ai, 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 ai. Glória a Deus, aquela licencinha pra enxugar o suor, né? Porque se o suor foi pouco, o nariz correu bastante. Né? Pelo menos para isso serve, né? Desobstruir as vias. Ufa, glória a Deus, vias respiratórias. Muito importante, né? Do sistema, claro. Comi tanto cravinho que tô com a boca cheia de cravo até agora. Tá louco, aquela sensação de limpeza na garganta é muito bom. Na parada de mão ali, o caldo, né? Desce tudo, ele pega no céu da boca. Uma sensação inexplicável. Vale a pena colocar um cravinho na boca e tentar fazer a parada de mão. Só pra sentir. Só pra sentir o caldinho desentupir no nariz. Gostinho do cravo. Muito bom, muito bom. Natureza espelhando a grandeza, a inteligência, a majestade, a sutileza de Deus, a bondade, a entrega. E a restauração, porque da morte vem a vida. Morre a semente, nasce o fruto. Morre o fruto, nasce a árvore. Isso também revela um aspecto oculto da vontade de Deus. A natureza, mesmo marcada, mesmo maculada pelo pecado, revela aspectos ocultos da bondade do Criador. Que da morte nasce a vida. Assim como da morte de Jesus, o Cordeirinho que morreu em nosso lugar para nos dar suas vestes de justiça, de paz e de justiça. E glória a Deus por Jesus, que pagou o preço de sangue pela reconquista do domínio universal. Isso sim é lindo, porque não foi prata nem ouro, foi dor e sangue. É tema de doce reflexão, nos lembra acontecimentos passados e futuros, inimaginável, inexprimível, inexplicável. Isso sim é lindo. Bom, mas bora lá para o nosso fechamento impactante e memorável. Durante muito tempo imaginamos que saúde era simplesmente a ausência de doença. Hoje começamos a perceber algo bem maior. Saúde também é capacidade de adaptação, é equilíbrio, energia, recuperação e vitalidade. No shape, 20 anos mais jovem. O corpo trabalha sempre ao nosso favor, luta para preservar a vida, sempre compensa, protege, adapta e resiste. Até onde consegue. Porque aqui a ciência do bem e do mal, a desarmonia permeia a natureza, as coisas morrem. E nós só podemos entrar no bosque até a metade. Por isso o sintoma quase nunca representa o início de um problema. Muitas vezes representa apenas um momento em que o organismo já não consegue mais permanecer em silêncio. Porque 20 anos mais jovem não é só corpinho bonito. Começa muito antes do espelho. Começa quando aprendemos a escutar os sinais que o nosso organismo emite. Começa nas escolhas que repetimos todos os dias e na responsabilidade de cuidar do templo que nos foi confiado. Porque quem cura é Deus. O sistema só manda a conta. Deus cura, o sistema entrega a conta para você pagar. E no próximo episódio descobriremos se nosso corpo está tentando nos dizer alguma coisa que talvez ainda não tenhamos percebido. Só que até lá, muita coca no lance. Então, muito obrigado, gente do céu, da gente do céu. Até o próximo episódio. Bom pra mais de metro.